Então é isso, pessoal. A gente está no segundo episódio, então, da série Somos Família. A Bíblia fala muito claramente a igreja como família e como isso é importante, né? A gente crê que Deus predestinou cada um de nós para que fôssemos uma família de muitos filhos semelhantes ao nosso irmão mais velho, que é Jesus. Então Jesus, ele abriu um caminho que possibilitou que a gente não fosse apenas, que a gente não tivesse apenas um Deus, um Senhor, mas que pudéssemos chamar esse Senhor de Pai. E o amor de Deus é um amor de pai. E é um amor de pai muito que, na verdade, nem se compara a um pai biológico. Então, para muitos que não tiveram um pai biológico presente, ou você teve uma relação muito ruim com o seu pai, você pode entender que o Senhor, Ele, em Cristo Jesus, nos posiciona como filhos amados. Um versículo decreto que a gente está usando aqui é a história de um cara, de um líder chamado Josué. Vocês já ouviram certamente essa história. E vocês se lembram que Josué, ele estava ocupando os sapatos ali de Moisés, né? Moisés liderou o povo, foi um grande líder com inúmeros erros e deficiências, mas ainda assim liderou o povo do Egito, né, dessa escravidão do Egito. E aí Moisés agora tem um sucessor, Josué tem esse árduo trabalho de ocupar o lugar de um cara que, assim, literalmente tirou uma nação de um lugar de escravidão para um lugar de liderança. E Josué, ele faz algumas coisas diferentes. E eu acho que esse decreto aqui, ele declara um pouco a liderança, assim, caracteriza um pouco o tipo de liderança de Josué, que é muito interessante. Mas quantos entendem que comparação é um ladrão de alegria? No tempo de era social, da era digital, assim, é muito interessante. Gente, eu e Sabrina, depois de Colorado, a gente fez um cruzeiro. 20 anos de casado, gente. 20 anos de casado. O pessoal no cruzeiro, a gente fala no inglês, nosso inglês, aquele inglês bem... anniversary. 20 years. Aí a pessoa diz, you say 2 years, right? Eu falei, no, silly, 20 years. Eles falavam assim, não, você quer dizer 2 anos, né? Não, são 20 anos. How is it possible? Wow, blow my mind. E falar em blow my mind, se você quer blow your mind, I will start a English online GC. Small group, understand? Esse inglês aqui, não tem como, todo mundo understand. Understand? É tipo lutador de UFC. I want to give glory to God, to my mother, arm lock, very hard. But my jiu-jitsu is very strong. Eu indo pro jiu-jitsu. Pessoal, assim, agora não brincando mais, para. Próxima temporada de GC Jiu-Jitsu. Quem pode dizer amém? Tá marcado. Guilherme, bota isso aí, tá bom? Dani, arruma o tatame, esquece. O pastor vai ficar com a orelha toda... Eu acho o jiu-jitsu um pouco nojento. Mas aqui, eu tava lá no cruzeiro, e aí muito feliz com o cruzeiro, empolgado com o cruzeiro, chegando, né? Você sabe, eu tô pagando esse cruzeiro desde de julho de 2022. Vou tentar. Sim, são 20 anos de casado. A Sabrina tinha um sonho de ir para a Itália. Eu falei, não vai para a Itália, mas a gente vai para um cruzeiro que tá muito bom, só que é cabine interna, não vai ter nem ventilação. A gente não sabe se é dia, de noite, ou é a cabine mais barata. Chegando lá, muito feliz, porque a gente está no topo, né? No topo da cadeia alimentar. Cruzeiro, esquece, a gente está aqui 20 anos. Inglês como? Fluindo. Chega na cabine, aí olha para a direita, aquele olhar e vem luz. Eu falo, a cabine da pessoa tem luz natural. E um mar, ela tinha balcão. Ela tinha varanda. Aí já começa a inveja. Aí tem cerca de 5.000 pessoas no cruzeiro. Eu tinha a cabine interna, aquela coisa dos... você é da esquerda, né? Da cabine da esquerda, eu sei. Não tem luz, não tem nada. E aí eu fui para a piscina, aí tinha a galera com um copão de café expresso, coisa... Eu quero aquele também. Cheguei na cozinha lá, eu quero aquele copão ali, eu vedé. Aí ele, não vou te dar... Você tem o passe? Eu, como assim passe? Eu paguei para o cruzeiro. Não, mas esse é um passe especial. Não, eu falei, não, tudo bem. Eu não vou voltar para minha esposa agora sem esse copão, porque ela está vendo o copão, que nem criança. Eu quero aquele copão. Não, tudo bem, senhor, $40, não vou pagar, $40, cerca de R$1.000. Aí
Não, eu vou fazer, eu vou me endividar, mas eu estou aqui, cheguei lá e agora me dá esse copão então. Mas são $40 por pessoa por dia. Aí eu, tudo bem, então eu vou fazer só hoje. Tem que ser todos os dias, Senhor. Aí o Satanás, eu te odeio tanto que até aqui no cruzeiro, no meio do oceano, tu me incomodas, ó Satanás. Mas o Deus que a gente serve me fez reviver algo. E aí o que aconteceu é que no segundo dia a gente reparou que na nossa cabine interna estava com um molhado no carpete numa área específica e a gente fez uma reclamação, né? E aí no terceiro dia o chefe da cabine, o chefe do camareiro, chegou para a gente e falou assim: Senhor, a gente tentou resolver e infelizmente não conseguiu. Aí eu, Satanás, de novo. Mas aí ele falou assim: mas vamos te dar um upgrade. Aí eu falei: quem te viu na prova? Porque o meu cruzeiro tem sabor de... Eu falei, aí quando a gente é pobre, quando a pessoa fala upgrade, fala assim: what? Upgrade é what? How much? I need to pay? Não, upgrade. Aí a gente fica tão traumatizado que a gente não sabe que aquilo ali vai ser bom, né? Aí até a gente entrar no quarto, a gente fica, não deve ser uma outra cabine. Aí quando eu abri a porta, a luz. Tinha uma varanda. Pena que só faltava 6 horas para ir embora. Não, mas a gente realmente teve esse upgrade. Foi bom demais e foi maravilhoso. Mas a minha brincadeira, tudo isso aqui é para quebrar um gelo, para dizer que a comparação é o ladrão de alegria. Então, mesmo no lugar de plenitude, a gente começa a ver o outro com um copo mais bonito, com um pacote dentro do cruzeiro, né? É assim, você acha que está no ápice, mas na verdade tem um monte de gente ali que pagou um pacote que não deixa eles ficarem na fila. A gente quer aquela fila ali, mas ele pagou. Então começa a dar ódio no coração, né? E brincadeiras à parte, você sabe que a liderança de Josué passou muito por isso. Até hoje, todas as pessoas na sua empresa, na sua vida, na mídia social, o casamento do próximo sempre é mais bonito, as férias dos outros sempre são mais legais, os filhos das outras pessoas sempre são mais educados e mais... Então cuidado para que o Senhor para que vocês não deixem que o contentamento, que é a alegria onde você está, roube a alegria de onde você está, onde o Senhor te colocou, porque isso também é semente para que você vá para um novo lugar. Porque se você sempre projeta a felicidade onde você não está, isso é delusional, né? Isso é ilusório, E você está sempre insatisfeito. Então Josué estava nesse barco, sofrendo comparação, e ele fez uma coisa diferente de Moisés. Ele falou assim: cara, eu não consigo liderar esse povo sozinho, eu não consigo sozinho. E aí ele vai contando os feitos do Senhor, ele vai contando as histórias do que o Senhor fez. E aí o versículo 15 fica marcado, que é a marca dessa série, Nós Somos Família. Josué, ele dá instruções ao povo, ele vai dizendo: olha, vocês podem servir a Deus X, ao Deus Y, vocês podem fazer o que quiser. Eu, como líder, eu vou dizer o seguinte: quanto a mim e a minha casa, nós serviremos o Senhor. E aqui ele faz uma modelação, ele faz, na verdade, uma modelagem de que, olha, a minha liderança, eu respeito Moisés, e na verdade eu não estaria aqui se não fosse Moisés, mas eu não vou liderar como Moisés, eu não vou carregar esse povo. E isso traz muito para nosso pastoreio aqui da Rez. Porque o pastoreio, ele não é um lugar de mediação entre você e Deus. O pastoreio é um lugar de inspiração, de exortação, para que todos vocês olhem profundamente para Jesus. O pastoreio não é o foco. Nós, como pastores, não somos o foco. Nós não precisamos dizer o que Deus está falando necessariamente. Nós queremos estimular cada um de vocês a crescerem na palavra, no conhecimento de quem Deus é e ouvirem a própria voz do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Embora no final dessa série... Isso tudo é uma artimanha para a gente falar que depois vocês vão ter que chamar a gente de papai. Nós somos os papais de vocês. Então Laura é minha netinha espiritual. Mas brincadeiras à parte, vocês estão entendendo o que eu estou brincando bastante, mas estão entendendo o perigo disso? Porque o pastor, ele não pode ocupar o lugar que o Espírito Santo ocupa. O lugar do pastor, então, é de aconselhamento, é de estímulo, é de encorajamento, a olhar apenas para a cabeça, e a cabeça é Cristo Jesus. Porque senão nós somos uma igreja coafetivamente ligadas, e eu necessito da dependência de vocês e vocês da minha dependência, e onde está Deus nisso? E Josué, ele está modelando e liderando diferente. Ele está falando o seguinte: olha, faz o que vocês quiserem, eu amo vocês e eu vou colocar para vocês a liberdade.
E o pastor Jonathan faz uma frase, ele fala o seguinte: existe graça na liberdade. Então, a igreja evangélica muitas vezes tem esse rótulo, esse estereótipo de que você tem que fazer isso para ser isso, você não pode fazer aquilo para ser aquilo. É sempre em cima de obrigação, de mandatório, de regras. E Jesus, ele trabalha em graça. O pastor Jonathan fala o seguinte: olha, o meu papel é pregar, o meu papel é liderar, o meu papel é mostrar o meu casamento cheio de deficiências, mas ainda assim nós estamos nos aperfeiçoando como casal, como família. Eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e as minhas 2 filhas, quanto a nós vamos servir o Senhor. Nós estamos com a nossa cabeça muito tranquila, estamos descansando. Quantos aqui como igreja podem dar glória a Deus porque os pastores de vocês priorizam a sua família e o seu casamento? Vocês, meus irmãos, nós amamos, mas vocês não são minha prioridade acima da minha família. Porque o que eu quero estar aqui há 20, 30, 40 anos, feliz, próspero e fluindo. Eu e vocês. Por isso que nossa instrução muitas vezes é: flua primeiro dentro da casa de vocês. A casa de vocês é a sua primeira igreja. Essa palavra está sendo bênção para você? Porque senão essa ordem de prioridade vai ser um tumor e vai ser um problema no futuro. Então, Josué está modelando e mostrando uma forma de liderar. Se a gente quer construir uma cultura familiar intencional, alinhe estrategicamente 4 elementos. Pastor Jonathan falou sobre eles 4 semana passada. Repete comigo: sabedoria, autoridade, influência e tomadas de decisões baseadas em princípios, em valores, certo? Então, isso é a nossa família. Você que é solteiro, por exemplo, isso é para você também. Isso é para você também. Mesmo que você não seja casado, isso é para você também. E nós entendemos que a palavra de Deus é fonte para essas 4 coisas. Fonte para sabedoria, para autoridade, para influência e para tomadas de decisões baseadas em valores. Se não for a palavra de Deus, vai ser outra coisa. Existe uma agenda que ela parece passiva, que ela não quer Deus, né? Ela não quer Deus, mas na verdade ela é anti-Deus. Olha só o que o salmista vai dizer no capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode ler comigo o versículo 2? Abre a boca aí, vamos lá juntos. Antes tem o seu prazer... Só isso, eu não vou estender para o terceiro todas as promessas que existem. Aqui, o salmista, a Bíblia, ela vai diferenciar um ímpio do Filho de Deus. Então, nessa série da família, nós estamos entendendo que se estamos em Cristo, temos um irmão mais velho. E temos alguém que precisamos nos assemelhar. Ou seja, é um padrão. Cristo, para nós, não é um profeta elevado que veio à terra e foi um ursinho carinhoso que fez a diferença. Não. Cristo, para nós, é uma ponte que nos leva a chamar Deus de Pai. E é uma clara intenção de Deus, de constituição de uma família, desde Jerusalém, Samaria, Judeia, até Botafogo, até toda a terra. Ele não quer uma igreja dentro de 4 paredes, ele quer uma família. Ele quer uma família. Para aquele que não teve pai, aquele que não teve mãe, consiga ver em Deus um Deus de amor, um Deus de paternidade, um Deus de maternidade. É um Deus que preenche os vazios das nossas afeições, por exemplo. E claro que a paternidade e a maternidade são expressões desse nosso Criador. Mas o fato aqui é que o salmista ele vai dizer o seguinte: se o seu prazer não estiver na lei do Senhor, irmãos, preste atenção nisso. Você que é crente há muito tempo, ou que você que é ateu também, está aqui e você nem crê em Deus. E você talvez vai assistir esse vídeo. Se o teu prazer não está na lei do Senhor, ele vai estar em alguma outra coisa. Isso é claro, isso é muito óbvio. Pode ser o dinheiro, pode ser a promiscuidade, pode ser o isolamento, pode ser o teu próprio umbigo. Enfim, pode ser uma narrativa extremista que vem nascendo por causa de um outro extremo. Então, por exemplo, quando nós lemos que o homem não... Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nós precisamos entender que o ímpio aconselha. E o que é o ímpio? É aquele que não segue Deus. Tá bom? Existe uma agenda que não é apenas não querer Deus. Existe uma agenda que é anti-Deus. Sempre foi assim e sempre vai ser. E ela é muito sutil. A indústria do entretenimento, cinematográfica, política,
Gente, por aí vai, a gente podia citar inúmeros exemplos, todos possuem uma agenda, umas mais sutis que outras. Eu vou só citar um exemplo. Estava vendo um filme ontem à noite, Entre Casais, mas é o Will Ferrell, eu acho o Will Ferrell muito engraçado. Mas, enfim, se você for observar, tem uma cena que o pastor vai fazer a cerimônia de casamento. Então, como o pastor é apresentado? O pastor é aquele cara meio estranho, que tem um histórico de molestar adolescente. Engraçado. E é engraçado. A coisa sai um tom engraçado. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque Oprah Winfrey, na premiação, acho que foi do Globo de Ouro, em 2024, ela fala uma frase que ficou muito marcada. Ela fala o seguinte: é impressionante como a indústria cinematográfica ela tem o poder de mudar o humor e de mudar a visão de mundo das pessoas. Fica aqui com a gente, na RES, um ano. Eu te garanto que, por mais estranho que eu seja, eu tenho um poder, por estar nesse púlpito físico, demográfico, de trazer influência sobre a tua vida. O que nós cremos é que, além da minha eloquência, nós cremos que o Espírito Santo é que convence corações. Então, o meu carisma não vai suportar vocês, não vai sustentar vocês. A minha eloquência, ela pode ser agradável nos primeiros cultos. Mas a mensagem que a gente prega, ela tem uma caracterização que é o poder revelado da cruz e o poder revelado do Espírito Santo em nós. É mais do que um carisma, é mais do que uma relevância intelectual. Vocês faz sentido? Mas você já assistiu The Office 4 vezes que nem eu? Eu amo The Office. Eu sou viciado em The Office. Ou Friends. Ou The Big Bang Theory. Sabe o que eu estou querendo dizer? Existem sutilmente mensagens ali anti-Deus, que são quase sempre, sarcásticas, irônicas, e que isso, aí você fala assim, eu não sou massa de manobra para dizer o que o pastor fala. Valeu, você que fica assistindo 20 anos, séries, filmes, e de alguma forma está sendo influenciado pelos que eles falam que é engraçado. Você começa a rejeitar o que eles rejeitam e celebrar o que eles celebram. Por quê? Porque eles são cool, eles são legais. Gente, vocês estão aqui? Então, assim, eu prefiro estar alicerçado por aquilo que é a palavra de Deus, que testemunha quem Cristo é, e me dobrar a isso, do que qualquer outra agenda, mesmo que pareça nociva. Eu espero que isso faça sentido para você. E, assim, o meu papel é realmente fazer você só pensar e refletir sobre isso. Existem muitos movimentos que parecem nocivos e na verdade, eles são destrutivos, e eles estão repudiando um estereótipo, um exagero do que a igreja evangélica foi e é. Não sei se vocês estão me acompanhando. Existem muitos movimentos que soam libertários, mas eles, na verdade, eles estão protestando contra exageros do que a igreja evangélica é. Mas eu duvido. Mas eu questionaria várias vezes se essa pessoa realmente entendeu o que é a mensagem do Evangelho. O que acontece é o seguinte, é que os exageros da religiosidade promovem um ranço na sociedade. E a gente está falando de anos e anos assim. O fundamentalismo, o legalismo, de novo, a regra, tem que, não tem que, quando Jesus sempre foi pela graça. Pela graça. Ele nos escolheu a mais. Se nós amamos a Ele é porque Ele nos escolheu. Nós não temos nada, não temos que estar aqui. Você não tem que estar aqui. E não é muito mais belo saber que você não tem que estar e você preferiu e você quis estar na presença do Senhor? É isso. E outra coisa, não é muito mais belo e poderoso você servir e adorar a um Deus, não porque Ele vai te dar algo, mas porque Ele já te deu tudo em Cristo Jesus? Se existe algum tipo de obrigação na sua relação com Deus ou relação com o próximo, você precisa rever o que é o Evangelho. Mas a história está contando, o ímpio tem um conselho, o ímpio tem um sermão, e você pode estar acreditando nele mais do que no sermão do justo. Tem uma mensagem de despadronização, por exemplo, a gente apresentou a Laura aqui. E a mensagem de despadronização, como Tozer fala, que toda a heresia nasce no berço da desilusão.
a mensagem da despadronização é um novo padrão. É sempre assim. Então, hoje você ser casado, ter um filho, e outra, instruir o filho no caminho que ele deve andar, é tirar a liberdade do seu filho. Não, é você se esquivar da responsabilidade que você tem como pai e como mãe de posicionar o seu filho a amar a Deus. Cuidado com essa narrativa que é muito opressor. Não é opressor, não é opressor. Na verdade, é libertador. E é libertador também contra a nossa preguiça. As crianças têm o seu desenvolvimento do córtex pré-frontal até os 21 anos de idade. Elas não sabem o que elas são. Cabe a você, pai e mãe, contar as histórias de quem Deus é. E mais do que contar as histórias de quem Deus é para os outros, que esse Deus seja o teu Deus, para que ele não apenas ouça histórias, mas que ele veja em você o sermão que você prega. Porque o que magoou muito filho de crente nos anos 80 e nos anos 90, e nós vemos um berço de apostasia, galera anátema, é porque a gente viu muito pai e mãe religioso indo para monte falando labachúrias e cantabárias, mas sendo hipócrita dentro de casa. Então a gente está pagando um preço de hipocrisia, e isso a gente tem que estufar o peito e dizer, a gente errou. Muito pai, muita mãe se dedicou mais à vida de igreja do que à vida do filho. Muito pai, muita mãe colocou muito mais regra e muito mais imposição do que como Josué. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer, mas eu vou inspirar você a ser. Porque a liberdade é graciosa. Ela não é impositiva. Vocês estão pegando alguma coisa disso? Faz sentido? No casamento de vocês, você como solteiro, entenda uma coisa. Falando sobre histórias, eu quero só contar uma história, eu não vou ler, mas em Lucas 19 fala de um homem que se chamava Zaqueu. Vocês se lembram de Zaqueu porque a música... Eu quero pedir o time de música cantar Entra na minha... Né? Como essa música foi. Eu trabalhava em Madureira, tinha umas lojas que vendia... Deixa pra lá. Aí, o Zaqueu... Você já ouviu essa frase que Jesus não faz acepção de pessoas? Jesus acolheu a pecadora, a prostituta, o coletor de impostos, mas ele também acolheu o rico. É engraçado isso, né? Que a gente sempre, não, Deus ele olhou, ele fala sobre o samaritano, ele fala sobre a mulher no poço, mas Deus também olhou para o rico. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus, ele olha para Zaqueu e fala o seguinte, olha, desce depressa, porque convém que eu venha dormir na sua casa. Vocês estão aqui, irmãos? Isso fala sobre a emergência e uma urgência do coração de um pai que tem o desejo de se encontrar com o que está perdido. E o Zaqueu, ele é uma representatividade horripilante. A gente está chegando na fase do ano de declaração dos impostos, de pagar os impostos. E alguns aqui de sonegar impostos. Aqui não. Aqui não. Você que está online, talvez. Mas se nós pudéssemos colocar uma face no leão, né? Não no bom leão, mas no leão ruim. Seria Zaqueu. Então Zaqueu era odiado por quê? Era rico e era um coletor de impostos. Ele tinha uma autoridade do Império Romano de não apenas taxar as pessoas, mas sobretaxar. Ele ainda abusava, ele era corrupto. Então ele era odiado. Então quando a Bíblia fala que Jesus olha para Zaqueu e fala, convém que eu venha dormir na sua casa. Jesus quer salvar esse cara. E tem muita gente hoje aqui que é como Zaqueu, que por algum motivo da vida está longe do Senhor, por uma ganância. E Jesus está te dizendo o seguinte, olha, eu olho para você como um irmão. Eu quero convidar você a fazer parte da minha família. Deus não olha para você segundo os teus pecados, os teus erros, os teus exageros. Deus olha para você através do sangue de Cristo Jesus. E tem um convite para cada um de nós, é que nós desçamos apressadamente e tenhamos relacionamento com Ele. Portanto, nós entendemos uma coisa na vida, nessa história, é que tinha uma pressa no coração de Jesus. Jesus para em Jericó. Jericó era uma cidade muito rica e era a caminho de Jerusalém. Jesus estava já no auge do seu ministério. A Bíblia vai dizer que ele estava cercado de multidão, muitas pessoas cercando ele. Por isso que Zaqueu teve que subir a árvore. Mas Jesus também tinha pressa porque Lucas 19 já está contando um itinerário de Jesus indo para a dor, para a via dolorosa, para carregar uma cruz. Mas essa pressa continua no coração de Deus para nós hoje.
Mas o que me chama a atenção nessa história é que Zaqueu desce apressadamente. Havia também uma urgência no coração de Zaqueu. E a Bíblia vai dizer que, levantando-se Zaqueu, ele diz, olha, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E aí Jesus fala o seguinte, hoje veio salvação a essa casa, porque também é esse filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Irmãos, vocês estão aqui? Só uma observação. Eu não creio, e a Bíblia não fala sobre isso, mas eu não creio, pela caracterização de liderança de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, nas suas entranhas, se move em compaixão por aqueles que não são dele. Por aquele que está doendo, sofrendo, fora. Se o nosso pai e o nosso irmão mais velho se movem em compaixão, a igreja desses irmãos mais novos, que somos nós, que fomos adotados e fomos alcançados por essa graça, precisa também se mover em compaixão por aqueles que não conhecem Jesus. Mas a Bíblia vai contar uma história, vai dizer que quando Jesus fala, Zaqueu, eu vou dormir na tua casa, sabe o que o povo ao redor faz? Murmura, dizendo, Jesus não sabe quem é esse cara. Como assim, esse cara? Nós somos uma igreja que queremos pregar a palavra de Deus, mas nós não podemos definir, se entendemos, vou reformular, se nós entendemos que fomos adotados por um pai gracioso e bondoso, nós não temos o direito de escolher ou ser seletivo quem vai ser o nosso irmão. Eu acho que Jesus, sempre que vai falar de um público, ele fala do outro. E ele está aqui apontando para esse público que reclama. Quem é você para dizer em que casa eu devo entrar ou não? A gente, igreja, o nosso ofício não é dizer quem Jesus ama ou deixa de amar, cara. Isso que marcou durante décadas. Essa hipocrisia que feriu durante décadas e afastou pessoas durante décadas. Pastor, então qual é o nosso papel? O nosso papel é ser ponte para que Zaqueu subam em cima de nós e possam se encontrar com Jesus. E parar de julgar como ele vive ou como ele deve viver, porque se tem um povinho que sabe rotular e carimbar pessoas, é o crente. A gente se esquece de onde a gente estava e onde Jesus nos trouxe. Então assim, se você está aqui pela primeira vez, talvez você nunca vá voltar, mas que não tenha prepotência. Prepotência, não tem como ter prepotência no Evangelho. Porque quando a gente lembra do pecado e vê o pecado do outro, a gente lembra quem nós éramos. Então, você lembra que Jesus fala da mulher prostituta que entra na casa de Simeão? E aí Simeão, um grande fariseu, um grande líder, ele fala o seguinte, olha, se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E a mulher lavando os pés de Jesus, cara. Ungindo os pés de Jesus. Aí depois Jesus vai contar uma outra história também que vocês já ouviram, chamado do filho pródigo. Um filho que desonra o pai e vai embora. Aí tem um filho mais velho que fica fazendo birra. Você nunca fez uma festinha para mim. Hey, Church, nós não somos uma igreja muito velha aqui, nós temos apenas 3 anos e meio. Nós não sabemos certamente o que nós temos que fazer, mas nós sabemos o que nós não vamos fazer. E uma coisa que nós não podemos fazer é a acepção de pessoas. E nessa acepção de pessoas é dizer quem Deus deve amar, porque nós não somos Deus. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Meus irmãos, você pode dizer glória a Deus aí? Glória a Deus. Então Jesus está sempre contando histórias sobre o que desonra, mas o também que desonra com cara de espiritualidade, cara. O amor do Senhor é perfeito, Ele lava as nossas iniquidades. Se a gente está nessa plataforma anunciando esse amor, é porque Ele nos perdoou, Ele nos transportou do império do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então você que está aqui nessa noite, você tem uma mensagem, ouve essa mensagem, repense o que é o Evangelho. Jesus, não acredito que sentou no sofá de Zaqueu e falou assim, você é corrupto, você tem que mudar, se você não mudar, você vai para o inferno. Cara, comédia, tem youtubers, galerinha crente mostrando, eu estou vendo um agora que é duas vozinhas no Nordeste brasileiro, sempre falando, você tem que ler a Bíblia, se você não ler a Bíblia, você vai para o inferno. Sabe, essa imagem, é sempre essa imagem, toma lá da cá, se não fizer, vai fazer isso, mas se fizer, vai recuperar. Não é assim. Não é meritocrático, é gracioso. É gracioso. Não há nada que a gente fizesse que merecia esse grande amor de Deus.
Se fomos alcançados porque Ele é misericordioso. E tem um detalhe, Ele quer se relacionar com você, cara. Jesus senta com Zaqueu e se relaciona, ele conversa, fala com ele. E eu não acho que ele falou que você tem que fazer ou nada. Eu acho que Zaqueu é consumado pelo Espírito de Deus e fala assim, olha, eu tenho pecado e eu preciso do Senhor. É isso. Porque a liderança de Jesus, assim como Josué, é só o seguinte, olha para mim, eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Amém. Nós estamos apontando um caminho, apontando um padrão que vai ser inspiração para essa geração. Você não tem que fazer nada. Mas que nós sejamos exemplos para uma geração que geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem pode dizer amém? Não é impositivo, é inspirador. Jesus gastou tempo de qualidade com as pessoas. Por isso, Ele inspirou pessoas. Inspiração é o que nós, réis, precisamos ser. Nós precisamos ser uma igreja que inspira. Que inspira. E como nós inspiramos? Com tempo de qualidade e com autoridade. Tem muita gente aqui que tem tempo de qualidade com as pessoas que não são da igreja. E legal. Mas se você não tem autoridade, você não passa a legitimidade do Evangelho. Vocês entendem aqui? Então que nós possamos ter tempo de qualidade, sermos bons ouvintes. Ah, mas ele não crê no Deus que eu creio. E daí? Seja cheio do Espírito Santo e mostre para ele que o que, mais do que a pregação na sua boca, na sua língua, é você se tornar o sermão que ele precisa ver. Esteja pelas pessoas, se mova em compaixão. Irmãos, vamos convidar homens e mulheres, crianças, a fazerem parte dessa mesa, dessa família, serem nossos irmãos, seguindo o grande amor do nosso Pai. O amor de Deus é perfeito, o amor de Deus, Ele opera em nós, Ele cura os nossos pecados, Ele lava os nossos pecados, Ele nos perdoa e o amor de Deus está aqui nessa noite. Você precisa tomar uma decisão, por exemplo, em seguir Jesus, em convidar Jesus para estar na sua casa, na sua família, na sua vida. E repense sobre o que é Jesus para você. Talvez não é o que você viu na rádio ou na desilusão do passado, mas é um amigo, é um homem perfeito, amando pessoas imperfeitas, conectando muitos irmãos ao amor do Pai. Será que tem alguém aqui, uma história que você teria para contar do amor de Deus na sua vida? Você pode levantar sua mão, daquilo que Deus fez na sua vida. O amor de Deus lança fora todo medo, todo preconceito, toda dor, toda desilusão. O amor de Deus é muito maior do que a gente imagina, mais poderoso do que a gente imagina. O amor de Deus está aqui, Ele pode nos curar, Ele pode curar nossa enfermidade, Ele pode renovar nossa mente, Ele pode renovar nossa força, Ele pode nos trazer esperança nos dias maus. Quando você estiver sozinho, você vai saber, existe um Deus que não é apenas um Deus distante, mas Ele é um bom Pai. Ele está aqui por mim, nos consola, nos conforta, nos encoraja. O amor de Deus é provado na vinda, na morte e na ressurreição de Jesus. Quantos aqui são gratos por esse amor? Feche seus olhos, repita essa oração comigo. Todos dizem assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu grande amor. Senhor Jesus, não me deixe ignorar ou me acostumar com a ideia da religiosidade, sem entender o que o Senhor representa. Eu quero ter tempo de qualidade com o Senhor e ser influenciado pelo teu amor. Me ajude a amar pessoas como o Senhor ama e enxergar pessoas como o Senhor enxerga. Perdoe os meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Em nome de Jesus. Todos podem dizer amém.